Caros estudantes, tudo bem? Nós vamos continuar aí nosso curso de Sociologia agora, analisando um outro sociólogo e filósofo da era clássica, o Marx. O Karl Marx, que foi um filósofo odiado no século XIX, né? Quem dizia isso era o Engel. O Engel dizia que o Marx foi o filósofo e sociólogo mais odiado e caluniado do seu tempo, justamente por causa das críticas severas que ele fez ao capitalismo e a determinados governos da Europa. A obra do Marx é o Capital, né? A obra da qual nós tiraremos muito conteúdo e que cai nas provas de vestibular é o Capital. Um detalhe que é interessante que já seja esclarecido é que o Marx nunca criou uma escola marxista. O Marx sempre esclareceu seus pensamentos, suas críticas, mas nunca criou uma escola filosófica marxista. Quem criou, quem cunhou esse termo foram os seus seguidores, posteriormente à morte do Marx. Então, o Marx ele nunca criou e ele defendia essa ideia de nunca ter criado um marxismo, né, uma escola filosófica. No entanto, muitos sociólogos e muitas vezes, inclusive em provas, nós vemos a diferença, né, entre o positivismo e o marxismo. A grande diferença é que o positivismo é uma corrente que se preocupa com a manutenção da ordem capitalista. Então, a grande preocupação do positivismo é essa, a manutenção da ordem capitalista. Já o marxismo, não. O marxismo elabora uma crítica radical ao capitalismo. O marxismo é uma corrente que evidencia os antagonismos e as contradições do capitalismo. Então são correntes diferentes, mas o Marx nunca criou essa corrente marxista. Foram os seus seguidores que criaram essa corrente. Nós vamos analisar agora algumas fontes teóricas que contribuíram, alguns fundamentos aqui que contribuíram com a filosofia do Marx. Aqui tem a foto do Marx, o período em que ele viveu, entre 1818 e 1883. E ele foi influenciado por essa crítica, né? Tudo que ele fala tem como fundamentos, né? A crítica do capitalismo e da desigualdade social, vamos falar bastante nessa aula. O movimento socialista europeu, crítica da neutralidade científica nas ciências humanas e parceria importante com o Friedrich Engels. Então esses tópicos eles nos mostram quais foram aí as influências do Marx e de que forma, né, que ele embasou os seus estudos, partindo de quais objetos de estudo e de quais recursos. Bom, continuando ainda com essa ideia dos fundamentos do Marx, ele também tem como fundamento a doutrina idealista do Hegel, o neoliberalismo e o capitalismo desenvolvidos pelo Adam Smith e pelo David Ricardo, na Inglaterra, o materialismo do filósofo Feuerbach, que também é um ponto de partida do Marx, e o socialismo utópico, que foi criado na França e tinha como principais expoentes o Saint-Simon, o Louis Blanc e o Proudhon. Então essas também são bases, aí, fundamentos, influências teóricas que o Marx considerou para escrever os seus textos e a sua obra. Lembrando que o Marx também era economista e por isso muitas vezes ele vai fazer esse link, né, da sociedade com a economia. Bom, a questão da ideologia alemã, né? O que seria essa ideologia alemã? O Hegel é um filósofo que vive aí entre 1770 e 1831 e ele acaba criando, né, uma dialética, desenvolvendo uma dialética moderna, e essa dialética do Hegel vai se originar justamente no idealismo alemão. Então, para o Hegel, naquele contexto, principalmente até o século XVIII, existia uma tradição filosófica. E essa tradição filosófica pressupõe a existência de um mundo povoado de substâncias imutáveis. Aliás, essa tradição filosófica é muito escorada ainda no mundo das ideias, na metafísica. O Hegel, não concordando com essa
com esse mundo de substâncias imutáveis, com essa concepção filosófica tradicional, acaba criando a sua própria dialética hegeliana. Então, de acordo com a dialética do Hegel, ela seria contra o materialismo seguro e estável, o naturalismo seguro e estável, levantando a ideia de contradição como a própria substância da realidade, a qual se supera num processo incessante de negação, conservação e síntese. Esse é o corpo da dialética hegeliana, a ideia de contradição. A ideia de que os fenômenos contêm em si um devir. E na filosofia, devir significa vir a ser, significa transformação, significa evolução. Então, o Hegel acredita na ideia da contradição, em que incessantemente existe um processo de negação, de conservação e de síntese. No entanto, o Hegel ele tem uma aproximação dessa ideia criadora do homem. Vejam como diz aqui a frase, né? Para o Hegel, o sujeito é Deus e o objeto é o homem. Então, quem cria é Deus. E o resultado dessa criação é o homem. Isso justamente para nós nos entendermos, né? Como seres históricos, filosóficos. Só que o Marx ele vai partir dessa ideia do Hegel, dessa dialética, dessa ideia de contradição. Só que o Marx ele vai fazer uma relação, ele vai promover uma relação em que o sujeito é o homem e o objeto é a realidade. Ou seja, a realidade é fruto daquilo que o homem produz. E continuando, nós temos aqui, comparando-se esses dois extremos, é possível observar que o idealismo do Hegel mantinha relação estreita com a religião, sendo a própria história uma materialização das ideias de Deus e os homens guiados pela consciência de Deus. O Marx já não tem essa ligação com a religião. Diferentemente, o Marx acaba desenvolvendo o seu materialismo histórico, o qual rompe com o determinismo da história humana e acredita ao homem a responsabilidade da produção histórica, ou seja, é o homem que transforma o mundo. Ele não veio para viver em um mundo já entregue a ele, já transformado, não. É ele que transforma o mundo a partir das suas ações. Então, o Marx já não está mais tão preocupado com o mundo metafísico, simplesmente com as ideias. O Marx está preocupado com a realidade. É a observação da realidade que traz aí fatores de análise para o Marx. E isso é que também dá um corpo, né, filosófico, essa ideia para o materialismo histórico do Marx. E esse materialismo histórico do Marx pode ser chamado também de materialismo histórico dialético. Por quê? Porque ele mantém a ideia de contradição. Nós vamos perceber como aparece essa ideia de contradição para o Marx. Então, o materialismo histórico do Marx. Né? De acordo com tal concepção, as relações materiais que os homens estabelecem e a maneira como produzem seus meios de vida constituem a base de todas as suas relações. Esse modo de produção, porém, não corresponde à mera reprodução da vivência física dos indivíduos. Aqui, por exemplo, nessa última frase, ela é importante porque diz assim, vou repetir. Esse modo de produção, porém, não corresponde à mera reprodução da vivência física dos indivíduos. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, na verdade, já constitui um modo determinado de atividade de tais indivíduos, uma forma determinada de manifestar a sua vida. Né? O materialismo histórico ele já constitui isso. Ele é um modo determinado de atividade. Ele é uma forma determinada de se manifestar a vida. Bem, no caso aqui, nós temos que entender o seguinte. Essa ideia de materialismo e de contradição quer dizer que, ao longo da história, as sociedades se desenvolvem e se transformam. Desse modo, vale dizer o seguinte. Todo fenômeno social ou cultural é efêmero
E os processos econômicos e de produção são transitórios e históricos. O processo cultural ele é um hoje, mas será outro amanhã. O outro amanhã é a contradição do hoje. Por isso que a dialética defende essa ideia da contradição. E da mesma forma o processo econômico e de produção. No século XVI, o processo de produção era o processo de manufatura, criação de manufaturas. No século XVIII já era o processo, pelo menos na Inglaterra, de maquinofatura, de produção a partir da máquina, a partir da indústria. Então vejo que há uma evolução aí. Existe um tempo determinado de vida para cada modelo social cultural e para cada modelo econômico e de produção. E nós podemos completar também dizendo que, então, ao adquirir as novas forças produtivas, os homens mudam o modo de produção. E com o modo de produção mudam as relações econômicas. É o modo de produção que vai dizer como é a sociedade. A sociedade é um reflexo desse modo de produção. Mudou a força produtiva, muda o modo de produção e, consequentemente, muda as relações econômicas, as relações sociais. Logo, qual seria o fundamento do materialismo histórico? Ele é um processo de produção e reprodução da vida. E através desse processo aí, através do trabalho, que ele se desenvolve. Por isso que o Marx vê o trabalho como a principal atividade humana. É a partir dele que os modos de produção e de reprodução acontecem. Vejam que o ser humano ele precisa construir seus símbolos, seus produtos, seus artefatos, ele precisa comer, ele precisa se vestir, o homem precisa criar suas instituições. Como ele faz isso? Ele faz isso justamente atingindo a natureza, transformando a natureza. Agora, ele também faz isso pelo trabalho. E toda vez que ele alcança um determinado estágio de mudanças, essas mudanças elas determinam uma nova sociedade. Então, o fundamento histórico do materialismo é esse, né? É que as coisas mudam, elas acontecem, elas se transformam sempre a partir do trabalho. O trabalho é essencial para essa transformação. Aqui, só para nós constarmos, né, a dialética do Marx diz ali, né, do ponto de vista marxista, o pressuposto básico da dialética é que a história é um processo contraditório e em permanente modificação. A sociedade de ontem ela é diferente da sociedade de hoje. A sociedade de hoje é a contradição da sociedade de ontem. Esse processo de evolução, esse processo de transformação é justamente a ideia que o Marx acaba herdando do Hegel. É nesse ponto que o Marx parte do Hegel, na ideia da contradição, da dialética. Então, só para concluirmos essa parte aí, uma consideração, aliás, é esse nome, né? O materialismo histórico dialético. Continuando, a história é um palco de conflitos para o Marx. Ao longo dos anos, a população, sempre as sociedades, né, mundo afora, sempre foram divididas por camadas sociais com interesses diferentes. E justamente para manter seus interesses, para buscar seus objetivos, existem os conflitos. Se nós analisarmos o que aconteceu com a sociedade mundial ao longo da história, elas estiveram em processos de conflito. Estiveram lutando pelos seus interesses regionais, algumas vezes até em nível internacional, como foram as guerras. Então, nós temos aqui a história da humanidade é, para Marx, a história da luta de classes, da luta constante entre interesses que se opõem. Embora esse conflito nem sempre se manifeste de forma declarada, os antagonismos e as oposições entre as classes sociais estão subjacentes a toda a relação social. Hoje, quais seriam os conflitos existentes na nossa sociedade de classes brasileira, por exemplo? Nós temos manifestações de grupos como Sem Teto, o MST, Movimento Sem Terra. Nós temos movimentos de pessoas que estão desempregadas, a luta pelo salário mínimo mais digno. Isso tudo são
são lutas sociais, são conflitos. A gente analisa, por exemplo, a questão da Grécia hoje, em que a população vê os países europeus mais ricos, principalmente a Alemanha, como uma exploradora do povo grego. Isso representam os conflitos. Esse tipo de interesse social, econômico, representam os conflitos existentes. Bom, no caso aqui, ainda falando, da luta de classes, o Marx ele vai trazer duas ideias. Uma das forças produtivas e a outra das relações sociais de produção. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que, apesar da história, ser o produto da ação humana, os homens não determinam a história de acordo com os desejos de cada um. O homem não determina a história de acordo com o seu desejo. Por que isso não acontece? Porque a história ela é construída levando-se sempre em consideração as heranças do passado. Então, dependendo da situação que nós tivemos no passado, nós herdamos essa situação e partimos dela para um desenvolvimento. Então, nós já recebemos uma estrutura pré-concebida. Agora, dentro dessa ideia do materialismo histórico que nós estamos vendo, da força produtiva, das relações sociais de produção, da importância do trabalho para a sociedade, o Marx reconhece, então, em primeiro lugar, vamos ver aqui as forças produtivas, Então, é o modo como os homens obtêm os bens de que precisam por meio da tecnologia, da divisão técnica do trabalho, dos processos de produção, dos tipos de cooperação, da qualidade dos seus instrumentos, das matérias-primas que conhece ou de que dispõe, suas habilidades e saberes. Tudo aquilo que nós temos para produzir representa uma força de produção. O burguês ele tem mais força de produção do que o proletário, porque o burguês ele tem o capital, ele tem a matéria-prima, ele tem a propriedade. Já o proletário não. O proletário só tem a sua mão de obra. E isso vai configurar uma relação social de produção. Se nós analisarmos hoje, por exemplo, qual seria a força produtiva mais importante no mundo? Hoje, a força produtiva mais importante são as ideias. Então, um país que tenha um índice de educação elevado, ele produz muitas ideias tecnológicas. E essas ideias têm um alto valor agregado no mercado internacional, têm uma grande importância no âmbito internacional. Os países ricos vendem ideias, vendem tecnologia, vendem projetos inovadores. Agora, qual é a relação social de produção que se configura a partir disso? Diz lá, as diferentes formas de organização de produção e distribuição, de posse e propriedades dos meios de produção, bem como suas garantias legais, constituindo-se dessa forma no substrato para a estruturação das classes sociais. Então ele fala em diferentes formas de organização da produção e distribuição. Dependendo de quem tem a propriedade, de como essa distribuição é realizada, a distribuição da produção, dentre outras coisas, eu tenho uma relação aí social. Agora, o Marx reconhece a relação no trabalho, em que existe um burguês que explora um proletário, um dono de indústria que explora a sua mão de obra. Dando prosseguimento, aqui serve para nós reforçarmos essa ideia. Tá? Então, veja que as relações sociais de produção constituem a base de toda estrutura social. Se nós analisarmos as cidades, o que acontece nas cidades? As relações sociais existentes nas cidades são quase que todas elas de produção. É assim que o Marx via uma sociedade, uma cidade, um centro urbano, um espaço em que há interações sociais de produção. E do outro lado, nós vamos ver aqui uma desigualdade social bidimensional. Veja o que diz ali o texto. São elas que definem os dois grupos da sociedade capitalista, ou seja, são as relações sociais de produção que definem os dois grupos sociais capitalistas.
De um lado, os trabalhadores, aqueles que nada possuem além do corpo e da disposição para o trabalho. Do outro, os burgueses. Os burgueses que possuem os meios de produção necessários para transformar a natureza e produzir mercadorias. Por isso que nessa relação aí entre trabalhador e burguês existe uma grande desigualdade. E essa desigualdade é chamada pelo Marx de bidimensional. Bidimensional, ela tem dois lados. Bom, aqui existe um detalhe muito importante para nós trabalharmos, né? O detalhe é o seguinte: o Marx, ele ao analisar o capitalismo, o sistema capitalista, ele diz que o capitalismo é contraditório, ele se contradiz. E por que o capitalismo se contradiz? Porque o capitalismo surge para gerar o lucro, o trabalho, a harmonia das relações sociais e riqueza para todo mundo. No entanto, o grande resultado do capitalismo, o resultado mais correto, mais certo, mais previsível do capitalismo são as desigualdades sociais. Quanto mais capitalista for uma sociedade, mais intensas são as suas desigualdades sociais. Por isso que o Marx dizia que o capitalismo é contraditório nesse sentido. Bom, aqui nós vamos ter um instituto, também criado pelo Marx, e que vai criticar a exploração da mão de obra. E ele explica, aliás, como ocorre essa exploração, que é a mais-valia. Mais-valia é o quê? O valor do trabalho não pago ao trabalhador, variável em função do número de horas trabalhadas e da intensidade do trabalho, e também em função dos aumentos de produtividade a partir do desenvolvimento tecnológico. Um detalhe aqui que é interessante, que o Marx, como eu falei para vocês, ele também era economista, ele faz o seguinte estudo. O Marx distingue dois tipos de valor. Um é o valor de uso de um produto, de uma mercadoria. O valor de uso é aquele que se pode efetivamente fazer com uma mercadoria. Tudo que eu posso fazer com uma mercadoria é o valor de uso. Então, se eu comprei, por exemplo, um computador, o que eu posso fazer com esse computador? É o valor de uso desse computador. Só que existe também o valor de troca, que é o quanto vale a mercadoria no mercado. Então, da mesma forma que o Marx faz essa distinção de valor de uso e valor de troca para produtos, isso ele também faz com o trabalho. Isso ele também faz com o trabalho. Porque para o Marx o trabalho não tem o mesmo valor para o capitalista que o compra do trabalhador pelo seu valor de troca. Veja que o proletário ele só tem a sua força física e ele vai oferecer sua força física, ele vai receber uma proposta de trabalho, normalmente baixa. Por que essa proposta é baixa? Por que o valor de troca é baixo? Justamente porque existem muitas pessoas precisando trabalhar, muitas pessoas querendo aquela condição de trabalho do proletário. E justamente por isso o valor de troca é baixo. E da mesma forma, existe também o valor de uso. Aquele valor de uso agregado lá ao produto também serve para a mão de obra. Aliás, nessa relação, quem valeria mais, a mão de obra ou a matéria-prima? O Marx identifica que para os burgueses a matéria-prima acaba valendo mais do que a própria mão de obra. Então, isso no que diz respeito ao valor de uso. Dentro de uma empresa, a mão de obra é fator de produção? É. Mas a matéria-prima também é. E o burguês acaba dando mais valor ainda, ele acaba supervalorizando a matéria-prima. Então, a mais-valia é justamente isso. É o trabalho excedente do proletário que não é pago pelo trabalhador. O Bruno Comparato Condé, no seu livro de sociologia, que é a Sociologia Geral, ele fala justamente ele traz um exemplo muito claro de mais-valia. Ele fala o caso da indústria de móveis. Então vamos imaginar que existe uma indústria de móveis, nessa indústria trabalha lá um marceneiro. Esse marceneiro ganha R$ 1.000 por mês, ele produz 20 mesas por semana,
e cada semana, cada mesa dessa custa R$ 200. Então vamos supor que venda, né, que sejam vendidas aí ao final, ou sejam produzidas ao final do mês, 80 mesas. E essas mesas, elas custam R$ 200. Veja que se vender todas as mesas, mesmo considerando o custo da matéria-prima, o dono da indústria vai ganhar muito dinheiro. Só que o trabalhador, o marceneiro, que foi quem confeccionou as mesas, ele vai se limitar a esse valor de R$ 1.000. Ele se limita a esse valor de R$ 1.000. Outros exemplos que são dados sobre a mais-valia é que na época do século XIX, começo do século XX, o indivíduo trabalhava 15, 16 horas. Se ele trabalhasse 8, 10, ele já cobriria o custo da empresa e daria lucro para o dono da empresa, para o burguês. Mas ele excede essa hora. Ele excede esse tempo de serviço diário em 6, 5, 6 horas, às vezes 8 horas. E esse excedente que ele produz, ele nada ganha sobre o excedente. Ele nada ganha. Esse excedente fica tudo para o dono da indústria, tudo para o burguês. Isso também representa a mais-valia. Bom, o materialismo histórico, né, dentro dessa ideia do materialismo histórico, das forças de produção e das relações sociais que derivam dessas forças de produção, o Marx também encontra aí, ele também reconhece dois tipos de estrutura, a infraestrutura e a superestrutura. Então, o que seria a infraestrutura? É a união das forças de produção e das relações sociais de produção, né, de uma sociedade que, por sua vez, é a base sobre a qual se formam as demais instituições sociais. Se nós formos analisar qual seria a infraestrutura, ele diz lá, a união das forças de produção e das relações sociais de produção. Imaginem a indústria. A indústria é um exemplo de infraestrutura, com as suas máquinas, com o seu horário de trabalho, com os seus funcionários. Ao redor da indústria surgem, por exemplo, as instituições de controle social, que pertencem ao Estado. Surgem também outras instituições sociais que vão oferecer outros serviços, como saúde, educação. Ou seja, a união das forças de produção e das relações sociais de produção compõe a infraestrutura. Por outro lado, quando a sociedade vai se desenvolvendo em cima dessa infraestrutura, quase que concomitantemente, ela cria também uma superestrutura. O que seria? Né? Superestrutura. Segundo a concepção materialista da história, na produção da vida social, os homens também geram outra sorte de produtos que não têm forma material e que vêm a ser as ideologias políticas, as visões religiosas, as compilações morais e estéticas, os preceitos legais de ensino, de comunicação, o conhecimento filosófico e científico, representações coletivas, entre outros. Todos esses valores, esses conceitos que surgem na sociedade, as ideologias, isso tudo moldam a sociedade, só que não de uma forma material, de uma forma não material. Nós temos, por exemplo, as sociedades ocidentais. Quanto mais a sociedade ocidental evolui, mais democrática ela fica. Por quê? Porque a democracia é uma ideologia política que tende a se adaptar a lugares, a países que se desenvolvem economicamente, em sociedades de classe, por exemplo. Nós temos vários grupos sociais hoje que estão conseguindo seus direitos justamente pela existência dessa ideologia política, dessa democracia. Justamente por causa desses novos valores que rodeiam a sociedade. Então, quanto mais desenvolve uma sociedade, mais garantias e direitos ela tende a oferecer aos seus cidadãos.
a ponto de nós hoje termos vários grupos sociais buscando seus direitos. Um grande exemplo foi o reconhecimento da união estável pelo STF. Então, quando o STF reconhece a união estável de homossexuais, o que acontece? Novos direitos e novas garantias, ou direitos e garantias já existentes, são direcionados, são concedidos a uma camada da população que não tinha esse direito. Forma-se aí também uma superestrutura. E assim por diante. Então, a infraestrutura ela é material, concreta, e a superestrutura é abstrata, imaterial. A alienação do trabalhador. O processo de alienação, para o Marx, né, seria o seguinte: a alienação surge a partir da divisão social do trabalho e do aparecimento da propriedade privada. Uma vez que o homem não se percebe no produto de seu trabalho e esse produto é alheio, nas relações sociais, o homem também não se percebe como um ser social. E a divisão entre trabalho material e trabalho espiritual, ou seja, entre aqueles que trabalham e aqueles que pensam, ou então entre indivíduos passivos e ativos, acaba reproduzindo a divisão de classes. O trabalhador do mundo estamental, imaginem vocês um trabalhador lá no mundo feudal, lá na época feudal, um servo. O servo não tinha mercados para comprar suas roupas, ele produzia suas roupas. E ao produzir, ele imagina como será essa roupa, o que ele fará com isso. Então, a produção, o trabalho exercido pelo homem, ele é voltado para a manutenção da sua dignidade. O trabalhador ele utiliza a habilidade dele justamente para produzir determinados produtos que o satisfaçam. E esse trabalhador é dono desse produto. Ele o idealiza, o confecciona e tem a posse, tem a propriedade desse produto. Já a partir da sociedade industrial capitalista, não. O indivíduo é convidado, vamos dizer assim, ou ele é permitido que ele trabalhe numa empresa, ele vai participar de um processo de produção. Muitas vezes, em uma indústria tradicional, suas ações serão repetidas. Não importa o que esse trabalhador pensa ou a ideia que ele tem, o que importa é se ele está sendo eficiente no trabalho, realmente apertando todos os parafusos, organizando todos os produtos que estão ali na linha de produção. Isso é o que importa. Esse trabalhador não é dono daquilo que ele está produzindo. Dentro da cadeia de produção, ele vai contribuir com uma mínima etapa para a confecção do produto, mas ele muitas vezes não sabe qual vai ser o resultado desse produto, o que vai acontecer, o que vai se configurar lá na frente. E o trabalhador, ele acaba sendo passivo, porque se ele é contratado simplesmente para praticar uma determinada ação, para se praticar a sua função, então ele não precisa opinar, ele não precisa dar ideias, as quais ficam a cargo de pessoas mais intelectualizadas, mais estudadas, que seria o caso dos burgueses. Então a alienação é justamente isso. É a forma como o trabalhador se posiciona numa relação de produção, em que ele contribui com a etapa de produção, mas o produto, o projeto, a ideia não pertencem a ele, proletário. Não pertencem a ele. E além da alienação, nós temos também a questão da ideologia. Então, para Marx, ideologia é a concepção invertida da realidade, equivalente a uma falsa consciência em que as ideias são tidas como um móvel do mundo real. Essa definição é de caráter negativo. E a ideologia dominante, isto é, da classe dominante, é idealista, na medida em que sua função é fazer com que os homens não se percebam como sujeito da praxis, como produtores de suas representações e valores.
A ideologia é a manifestação de uma ideia que tende a ser uma verdade. A classe dominante cria suas ideias e impõe essas ideias às classes dominadas. É como se nós disséssemos: o rico manipula o pobre a partir das ideias, a partir dos conceitos que são lançados. Cria-se na classe dominada uma falsa consciência. A gente na educação tem um exemplo muito interessante, que é o caso da professora, principalmente a professora de ensino fundamental, aquela professora que lida com crianças, em que para as crianças ela é a tia, é ela que dá afeto, é ela que ensina, é ela que é companheira. Mas o Estado não reconhece esse trabalho e paga salários extremamente irrisórios aos professores. O Estado não dá a dignidade que o professor merece. Então, o fato do professor ser chamado de tia, de muitas vezes o Estado criar um vídeo, uma propaganda valorizando culturalmente o professor, não quer dizer que ele esteja realmente valorizando materialmente, ou seja, recompensando o professor por aquilo. Logo, simplesmente elogiar, mas não remunerar o professor, representa uma postura ideológica. Da mesma forma que a classe dominante lança todos os dias para a população dominada conceitos de marketing, de produtos, de estilos de vida, a indústria cultural que nos remete a muitas vezes engolir determinados costumes, hábitos, influências. Isso tudo faz parte da ideologia. O que seria necessário, então, para romper com essa ideologia da classe dominante? A classe dominada precisa compreender a realidade em que vive, não passivamente, mas inquirir, perguntar, procurar desvendar a realidade por trás dos fatos, se distanciar da ideologia dominante, da falsa consciência, da falsa ideia lançada pelos dominadores, pelos burgueses. E aí sim, a população poderia criar as suas próprias ideias e se fortalecer com base nos seus ideais, nos ideais populares. O que representa muito a ideia do Manifesto Comunista de 1848, quando Marx convida os proletários a se unirem e lutarem pelos seus direitos. Na verdade, com o Manifesto Comunista, o Marx e o Engels estão querendo o quê? Quebrar a ideologia dominante, fazer a classe popular, a classe proletária perceber que eles estavam sendo explorados e que eles só seriam capazes de mudar esse rumo da história se fosse a partir das suas próprias ações, a partir da sua própria revolução. Nós ficamos por aqui. Há mais aulas sobre o Marx, aulas em que nós falamos do socialismo, das críticas ao capitalismo. Então existem outras aulas para vocês acessarem sobre o Marx. Resolvam os exercícios, comentem esses exercícios, analisem também os meus comentários, para que não reste dúvida sobre o assunto que nós trabalhamos hoje. E até uma próxima aula e bons estudos.